Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos agora a chegar a um dos capítulos mais interessantes deste primeiro livro de Samuel. Nós estamos no capítulo 22. Nós, no último programa, olhámos para a vida de Davi e como ele foi rejeitado e perseguido por Saul. Vimos também como Jonatas estabeleceu uma amizade e uma aliança com Davi de se preservarem e de manterem a confiança e a lealdade um no outro até aos seus filhos e até à sua descendência. Vemos de facto que era importante essa aliança firmada entre Jonatas e Davi. E Davi, por causa da amizade que tinha com Jonatas e de ter sido informado das intenções de Saul, então ele foge para tentar salvar a sua vida. Saul tinha realmente intenção de retirar a vida a Davi. E Davi vai procurar ajuda com o sumo sacerdote Abimeleque, onde comeu esse pão sagrado, esse pão da proposição, juntamente com os seus homens. Esse pão era um pão que era reservado exclusivamente aos sacerdotes. No entanto, havia circunstâncias especiais onde essas cerimónias poderiam realmente ser alteradas um pouco. E Davi, assim, pôde comer aquele pão, alimentar-se, e então pôde escapar das mãos de Saul. Ele foi com os seus homens viver para o deserto, para as covas, e provavelmente durante mais de 10 anos ele viveu dessa forma. Nós vemos que Davi, nesse período de tempo, não deixou o seu coração ficar amargurado, nem permitiu que o seu coração começasse a ter ódio por Saul ou outra pessoa qualquer, apesar de Saul querer tirar-lhe a vida. É interessante que nós muitas vezes olhamos para a Bíblia e vemos capítulo após capítulo as Escrituras e não nos apercebemos o tempo que decorre entre um capítulo e outro. E por vezes pensamos que estes homens de Deus, estas pessoas que são exemplos para nós, passaram estas situações de ânimo leve, ou que passaram estas situações de uma forma rápida e por isso venceram-nas. Não, a maioria destes homens manteve a sua fé firme durante toda a sua vida. Mesmo em situações difíceis como estas que Davi estava a viver, ele não permitiu que o seu coração fosse contaminado com amarguras, ressentimentos, ódios ou outra situação qualquer. E isto durou anos, não foram situações simples. A perseguição que Saul iniciou contra Davi não foi numa semana e esqueceu tudo. Não, foram anos após anos, onde Davi teve que procurar proteger a sua própria vida e, no entanto, mesmo assim, ele escreveu textos dos mais bonitos que nós encontramos ainda nas Escrituras. Se nós olharmos para vários salmos que Davi escreveu, certamente vamos identificar alguns destes períodos onde ele estava a fugir e onde ele estava a esconder-se nas cavernas e nas grutas. Talvez olhando para o Salmo 17, as palavras de Davi, se calhar vamos identificar algumas destas atitudes que ele estava a ter, sentimentos que ele tinha no seu coração. Diz o texto bíblico em Salmo 17: guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assedeiam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deixar por terra. Parecem-se com o leão, ávidos por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Talvez o Salmo 57, verso 4 ainda vemos Davi a dizer: ache-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espadas afiadas a sua língua. Se olharmos ainda para o Salmo 102, verso 6 a 8, diz: os meus inimigos me insultam a toda a hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Certamente alguns destes salmos terão sido escritos por Davi durante este período da sua vida.
um período bem difícil, um período em que ele se sente isolado, um período em que ele se sente perseguido, realmente põe a sua vida em risco constantemente, e ele sabe, no entanto, que o Senhor é aquele que o protege, que o Senhor é aquele que o detém e o guarda, é aquele que está com ele. E vemos aqui que Davi de alguma forma se matriculou nesta escola, na escola da vida, a escola onde ele aprende a lidar com as dificuldades. E aqui ele recebe um curso completo. Poderíamos dizer, talvez, que Davi, usando assim uma analogia, se inscreveu na Universidade dos Homens da Fé. Homens como Abraão, Jacó, José, Moisés, Elias, o próprio João Batista, Saulo de Tarso e tantos outros passaram por esta universidade. A Universidade da Vida. A universidade onde o seu coração é provado. A universidade onde a sua fé realmente é posta à prova. Onde eles realmente mostram em quem creem, em quem têm crido. E como é que ele realmente segue o seu dia-a-dia? Se permite que o seu coração fique ou não amargurado, fique ou não preso por estas cadeias de ódio. E é aqui que ele encontra a liberdade. Apesar de ele estar a ser perseguido, apesar de ele saber que ele era o rei ungido para Israel, que de alguma forma ele era o sucessor de Saul, mesmo assim ele não permitiu que o seu coração se mantivesse com amargura contra este homem. Ele mantém-se vigilante para que isso não acontecesse na sua vida. Davi então é este homem que a Bíblia depois declara como sendo um homem segundo o coração de Deus. E é por estas atitudes, porque ele é perseguido e não cria ódio no seu coração, porque ele é perseguido e não cria ódio contra Jónatas ou os seus descendentes. E vemos que aqui ele ainda busca em Deus as soluções para a sua vida. Seria bom que nós fizéssemos o mesmo, em vez de ficarmos com ressentimentos contra as pessoas, em vez de alimentarmos ódios e amarguras, pudéssemos deixar Deus purificar o nosso coração. E se você está lembrado da oração do Pai Nosso, a certa altura Jesus nos ensina a orar dizendo: e perdoa as nossas dívidas, como é que diz lá o texto? Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vemos que Jesus nos ensina a orar essa oração tão bonita do Pai Nosso com um condicionalismo, que é: Deus perdoa-me quando eu perdoar os outros. E Davi realmente tinha aprendido esta lição. Ele perdoava realmente a Saul, pois ele sabia que precisava do perdão de Deus. Aliás, nós vimos no último programa exatamente essa história, que ele mentiu ao sacerdote Abimeleque, e ele sabia que ele necessitava constantemente do perdão de Deus também. Mas estamos então aqui no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, e diz assim: Davi deixou Gat e foi esconder-se na caverna de Adulão, onde, aliás, em breve se lhe juntaram os irmãos e outros parentes. E muita gente ainda começou a vir ter com ele. Pessoas, de alguma maneira, se encontravam em aperto, em endividamento, ou pessoas que eram revoltadas de qualquer coisa, de qualquer forma, que se reuniram à sua volta, cerca de uns 400 homens. Agora temos aqui Davi a tornar-se líder de um pequeno exército. Estes 400 homens juntaram-se a Davi. E estes homens vinham de várias classes. Vamos ver um pouco quem eram estas pessoas que se juntaram a Davi. A primeira classe de homens que nós encontramos aqui era aqueles que se encontravam em aperto. São aqueles, de alguma forma, que eram já também perseguidos por Saul. Quando Davi fugiu da presença de Saul, aqueles homens que estavam em aperto juntaram-se a ele também. Porém, estes homens viviam situações talvez diferentes da de Davi, mas eles estavam em aperto, eles viviam situações terríveis também. Eles juntaram-se a Davi, e há muita gente, infelizmente, no nosso meio, hoje em dia, que vive talvez também situações de aperto. E é exatamente para eles que Cristo veio. Cristo é aquele que vem até nós e nos liberta do nosso aperto. Veio para salvar, como diz as Escrituras, aqueles que estavam perdidos. Ele é o único capaz de socorrer aqueles que estão a viver situações difíceis, situações de aperto, situações de perseguição, situações de opressão. E é por isso que Jesus declarou, quando estava no nosso meio, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Porque eu sou manso e humilde de coração, e em mim encontrareis paz e descanso para as vossas almas. Realmente, se é a sua situação, se encontra como estes homens que se juntaram a Davi, este primeiro grupo de homens que estavam em aperto, a minha recomendação é aproxime-se de Jesus. Aceite o convite que Jesus lhe está a fazer neste momento. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque Jesus é manso e humilde de coração. Então ouçamos este apelo de Jesus. E se você se sente assim, em aperto, se você se sente numa situação difícil, receba este convite de Jesus, aceite este convite de Jesus e entregue a sua vida nas mãos de Jesus. A segunda classe de homens que estavam a seguir Davi é aqueles que tinham dívidas. Eram aqueles que tinham algum problema com débitos. Eram pessoas que estavam com problemas financeiros. Naquele tempo, um homem que tivesse este tipo de situação, normalmente o que aconteceria era, para ele poder ser livre das dívidas, ele seria vendido como escravo durante um período de tempo, ele ou os familiares. De alguma forma, como não havia segurança social, aquela era a segurança social daquela época, ainda que nós hoje podemos dizer que é horrível, de facto é, mas era uma forma de encontrar solução para as dívidas que as pessoas tinham. E estas pessoas estavam com um problema nesse sentido, e por isso mesmo eles estavam em dívida para com alguém, eles fugiram para poder encontrar refúgio junto de Davi. Eles eram as pessoas que estavam endividadas, estavam sob escravatura. E na realidade, se nós olharmos para a nossa vida, se nós fizermos bem as contas da nossa vida, não estou a falar agora de dinheiro, estou a falar da nossa vida espiritual, vamos ver que provavelmente teríamos uma grande dívida para com Deus. Você sabe porque é que Jesus Cristo, quando estava na cruz, clamou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e depois a seguida clama dizendo: está consumado. A palavra consumado ali é um termo usado de uma forma contabilística. É um termo usado para um pagamento de uma dívida. Poderia ser traduzido também: tudo está pago. E realmente o que estava pago era a nossa dívida para com Deus. A nossa dívida, que é feita, infelizmente, da nossa desobediência, é feita dos nossos pecados, é feita de coisas que desagradam a Deus. E se nós pudéssemos, essas coisas que nós fazemos que desagradam a Deus, pensamentos, palavras, atitudes, que muitas vezes desagradam também ao nosso próximo, e as colocássemos numa balança para serem pesadas, provavelmente nós teríamos um grande débito para com Deus. Mais uma vez, Jesus nos ensina a orar no sentido que as nossas dívidas sejam pagas por Deus, assim como nós pagamos aos nossos devedores. E é neste sentido que Deus quer restaurar a nossa vida também. Nós, em última análise, olhando para isto, poderíamos ser vendidos também como escravos. Mas na realidade nós muitas vezes já estamos escravizados pelos nossos vícios. Muitas vezes estamos escravizados pelo nosso próprio pecado. E Cristo veio e pagou com o seu sangue. Pagou para que nós pudéssemos ser livres, pudéssemos ter o nosso débito pago e nos libertar da escravidão. Foi exatamente por isso que a palavra de Deus nos diz que nós fomos comprados por bom preço. E esse bom preço é o sangue de Jesus Cristo. Não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, mas pelo sangue precioso de Cristo Jesus, diz o texto bíblico. Então percebamos aquilo que estava a acontecer aqui neste texto bíblico também. Vemos que os homens que tinham problemas de débitos, tinham um débito financeiro, tinham uma dificuldade financeira, juntaram-se a Davi. Talvez você tenha um problema assim e reconheça agora o seu pecado. Reconheça agora o seu débito para com Deus. Ouve agora a declaração de Jesus dizendo: tudo está pago. Então aceite de facto esse pagamento que Cristo Jesus lhe fez e viva em liberdade de vida. A terceira classe de homens que nós encontramos ainda neste texto bíblico são aqueles que estavam amargurados de alma. E eles iam ter com Davi também. E dizia: e todos os amargurados de espírito. As circunstâncias que eles estavam a viver, talvez alguma situação que eles haviam vivido, estava a colocar o seu coração com grandes amarguras. E nós constatamos mais uma vez que parece que as pessoas da nossa geração não são muito diferentes destas que viveram há praticamente 3.000 anos atrás. Estas pessoas viviam amarguradas no seu espírito.
E muitas pessoas que talvez até me estão a ouvir estão a viver situações deste género, com uma amargura no seu coração. Vivem situações de injustiça e guardam essas situações no seu coração. Deus está constantemente ao nosso lado. Deus habita no meio daqueles que estão com o coração abatido, estão com o coração triste. E Cristo Jesus veio exatamente também para nos libertar dessa situação, retirar a amargura que está no nosso espírito, para nos libertar e nos dar uma vida e uma vida abundante. E esta é a promessa de Jesus para si e para mim. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, no verso 3, diz assim a palavra de Deus: Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, pedir licença ao rei para deixar viver ali seus pais, sob a proteção real, até saber o que Deus faria dele. E lá ficaram, então, todos o período em que Davi se manteve no seu refúgio fortificado. Agora vemos que Davi se retira de Belém com a sua família e os coloca então em Moabe. Eles pediram refúgio naquela localidade. Nós sabemos também que o livro de Ruth, e Ruth era uma moabita. Já vimos esse texto bíblico aqui juntos. E vemos que então Davi refugia ali a sua família. Mas de volta ao texto bíblico, aqui no capítulo 22, no verso 5 deste primeiro livro de Samuel, diz assim: Um dia o profeta Gad disse a Davi para deixar a caverna e voltar para a terra de Judá. Davi foi, pois, para a floresta de Herete, e rapidamente a sua chegada a Judá chegou aos ouvidos de Saul, que se encontrava em Gebeá naquela altura, instalado debaixo de um carvalho, jogando com a lança e rodeado pela corte. Ele disse: Ouçam bem, gente de Benjamim, exclamou o rei Saul quando recebeu a notícia. Será que Davi vos prometeu campos ou vinhas ou um posto no exército para toda a gente? Será por isso que estão todos contra mim? Por que é que não houve um só sequer de vocês que me tivesse avisado de que o meu próprio filho tinha feito uma aliança com Davi? Vocês não têm nenhuma pena de mim. Pensem só no que me acontece, o meu próprio filho encorajando Davi a vir aqui matar-me. Notamos que Saul é realmente um homem amargurado pela vida. E normalmente um homem destes cria inimigos com toda a gente, nunca tem amizades com ninguém, está-se constantemente a refilar, e vemos aqui, mesmo com a corte que o avisou, ele coloca a corte contra ele, como se realmente eles fossem responsáveis. Mas o texto ainda diz: Doeg, o edomita, que estava ali acompanhando a corte de Saul, pediu para falar. Quando estive com Nob, vi Davi a conversar com o sacerdote Abimeleque. Este consultou o Senhor sobre o que Davi havia de fazer e depois deu-lhe alimento, mais a espada de Golias. O rei convocou imediatamente Abimeleque, assim como os outros sacerdotes em Nob. Quando estes chegaram, Saul gritou: Ouve lá tu, filho de Aitub. Estou a ouvir, meu senhor, respondeu Abimeleque a tremer. Por que é que tu e Davi conspiram contra mim? Porque lhe deste de comer mais uma espada e ainda consultaste a Deus a favor dele? Por que é que o encorajaste a revoltar-te contra mim e vir aqui para atacar-me? Mas, senhor, haverá entre os vossos servos alguém que vos seja mais fiel do que o vosso genro? Por que razão é ele, afinal, vosso pajem e membro mais honrado da vossa corte? Nem foi esta, com certeza, a primeira vez que consultei o Senhor a favor dele. Não é justo que eu seja acusado, mais a minha família, dessas coisas que ouvi. Nós nada sabíamos de semelhante conspiração. Terás de morrer, Abimeleque, tu e a tua família, gritou-lhe o rei. Depois, dirigindo-se aos ajudantes, matem estes sacerdotes, porque são aliados na conspiração de Davi. Eles bem sabiam que ele andava a fugir e nada me disseram. No entanto, os soldados recusaram fazer mal aos sacerdotes. Então Saul disse a Doeg: Faz tu isso! Doeg foi para eles e matou-os, 85 sacerdotes no total, todos trazendo os vestimentos sacerdotais. Depois foi a Nob, à cidade dos sacerdotes, e matou as famílias dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças e até bebés, assim como bois, jumentos e cordeiros. Vemos ao ponto a que chegou aqui Saul, um homem completamente desorientado,
que faz coisas completamente loucas, realmente coisas, podíamos dizer mesmo, diabólicas, matando estes servos de Deus simplesmente porque eles não sabiam o que estava a acontecer e fizeram aquilo que estavam ao seu alcance para ajudar, pensando eles, um servo do rei. O texto ainda diz no verso 20, aqui deste mesmo capítulo: só Abiatar, um dos filhos de Abimeleque, conseguiu escapar e fugiu para junto de Davi e lhe contou o que acontecera. Ao ouvir isso, Davi exclamou: eu já estava à espera disto. Quando vi ali Doeg, fiquei logo com a certeza de que Saul havia de ser avisado. Fui eu ainda por cima o culpado da morte de toda a família. Fica então comigo e proteger-te-ei com a minha própria vida. Só poderão fazer-te mal depois de me terem tirado a vida a mim. Davi finalmente, e tarde demais, reconhece o seu erro de ter mentido ao sacerdote. E isto, de facto, é importante ver que o próprio Davi reconhece que não deveria ter feito o que fez, ao ponto de agora colocar a sua própria vida como, digamos assim, penhor da vida deste outro filho e descendente de Abimeleque. E agora chegamos então ao capítulo 23 deste primeiro livro de Samuel, e nós vamos, apesar dele ser muito rico, passar um pouco por cima, e eu recomendava que o lesse com cuidado em casa. Diz o texto: um dia chegou aos ouvidos de Davi que os filisteus estavam em Keila a saquear as eiras, e perguntou ao Senhor: deverei ir atacá-los? Sim, vai e salva aquela, respondeu-lhe o Senhor. Nós vemos aqui neste texto como Davi é íntimo de Deus, e ele não faz nada sem consultar primeiramente o Senhor. Nós vemos que Deus lhe responde, mesmo assim ele salvando esta vila, as pessoas vão depois traí-lo e queriam entregá-lo a Saul, e ele é obrigado a fugir daquela situação. Mais tarde outros homens tentam então ainda de novo fazer com que Saul possa apanhar Davi, e vemos como Davi continua debaixo da orientação de Deus. Ele continua sempre a dar passos consultando o Senhor. E esta é a grande diferença entre Davi e Saul. É que ele entrega a sua vida nas mãos de Deus, deixando e consultando a Deus sempre que dá um passo em frente. E este é o meu desafio para si, que você possa ser um homem e uma mulher semelhantes a Davi, que nas ações que tem para fazer diárias possa consultar o Senhor. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.